Boa noite a todos. 25 de outubro de 2021. Estamos aqui ao vivo para os companheiros que vão entrar ao vivo. Depois vocês que vão ter acesso a essa gravação, a essa transmissão aqui tá aí, tanto no Facebook quanto aqui no Instagram, e também lá no meu canal Momento de Reflexão com Paulo Cruz. Tá vendo o Lucas Palermo aí, entrou, abraço meu querido, dá um abraço na Bianca, no Marcelo, Priscila, minha aluna querida, minha linda Maria Ângela Regufe, 2 coraçõezinhos também para você, meu amor. Zé Ricardo, parceiro, esse aí briga com o Neto, meu primo lá de Belém, para ver quem tá quase todo dia aí. Valeu, Zé Ricardo. Magali, querida também, outra muito assídua, não perde uma, fico muito feliz. E, enfim, como eu estava falando, se você ainda não se inscreveu lá no meu canal do YouTube, Momento de Reflexão com Paulo Cruz, se inscreva, ativa lá o sininho, para que vocês possam receber as comunicações de quando as lives forem colocadas lá no YouTube. Assim que acaba aqui, eu coloco esse vídeo lá. Então é sempre bom ter o carinho de vocês, da divulgação do projeto. G, querida, tá entrando aí também, que bom. Então é uma aposta que a gente faz, agora mesmo fazendo a minha meditação aqui antes de começar, fazendo a minha ambientação. Eu agradeci muito a Deus por poder, de alguma maneira, realizar esse projeto, né? Eu fico muito feliz, muito orgulhoso, né, de poder realizar esse projeto, porque é uma pequena contribuição que a gente vai dando, e as respostas que eu vou recebendo de vocês é uma coisa assim que me dá muito gás, me dá muito estímulo para seguir em frente, né? Então eu fico muito, muito feliz de poder estar realizando isso. Elazia, querida, boa noite também. Então o pessoal está entrando aí devagarzinho, a gente vai de certa forma já se ambientando, se preparando para podermos debater, refletir sobre o tema da noite, né? Meu querido Ará, grande amigo dos tempos que eu não sei onde eu estava com a cabeça, que eu resolvi fazer engenharia química, né? Mas eu fiz lá 1 ano e meio de engenharia química, conheci o Ará e outros tantos queridos daquela época, tá aí firme e forte também. Fico muito feliz, Ará, de você estar aí com a gente. Glorinha, Cobra também, outra muito querida, que ajuda muito. Aliás, tem um pessoal que me dá muita força, que compartilha os vídeos, ajuda na divulgação. Fico muito feliz e agradecido, tá, gente? Por essa ajuda que vocês dão para o nosso projeto. Eu sempre falo isso porque é nosso projeto, né? Um dia eu elaborei com a ajuda, claro, esse projeto, mas vocês ajudam tremendamente para que ele continue produzindo os frutos, né, que felizmente produz, né? Então vamos lá, gente, que tal, antes de entrarmos, como a gente sempre fala, a reflexão da semana passada? Quem lembrou de fazer o exercício? Alguém lembrou? Aconteceu alguma coisa dentro da semana de vocês que os fez lembrar da... Fala, Guilherme! Show de bola, meu querido. Grande Guilherme, isso é fera, triatleta. Então, nós falamos de quê mesmo, lembra? Rigidez psicológica. Alguém lembrou disso? Alguma coisa aconteceu durante a semana que fez com que vocês se remetessem à nossa reflexão da segunda-feira passada? Eu aproveito para convidar quem não viu, né, a transmissão da semana passada, a live, vai lá no Instagram, no Facebook, lá no YouTube, dá uma olhada lá, né? Os temas são sempre bastante palpitantes, interessantes, as pessoas gostam, enfim. Então a gente falou da rigidez psicológica, né? Aquela pouca capacidade que a gente tem de ser flexíveis diante de alguns conceitos que estão arraigados em nós. Então nós somos muito pouco flexíveis para, por exemplo, mudar de opinião, né, diante de algo que a gente há muito tempo entende como real, como verdadeiro,
né? A rigidez, por exemplo, de não reconhecer um erro, né? Poxa, eu errei, mas não, o meu orgulho não deixa, a minha rigidez não deixa que eu reconheça que aquilo que eu fiz foi um equívoco, né? Então eu vou ficar ali agarrado naquilo porque eu não posso dar meu braço a torcer. Então é uma forma de rigidez também. Então é sempre bom nós estarmos abertos, né, a ouvir, né, a tentar de alguma forma ouvir outras opiniões, para que de certa forma a gente possa pensar e confrontar com tudo aquilo que a gente entende que é o certo, que é o ideal, que é o correto, né? Então, quando a gente tem essa possibilidade de flexibilização, a nossa vida ela tende a ser muito mais tranquila ou muito mais serena para viver, já que nós estamos com um campo aberto de percepção. Então, se vocês não viram, voltem lá, vejam, e eu acho que vai valer muito a pena, né? Contribuição, né, Magali? É isso aí. A minha ideia é exatamente essa, né? Nós todos refletirmos, por exemplo, o tema de hoje, comunicação não violenta, né? Recebi, eu sigo um canal no YouTube e lá surgiu três vídeos muito interessantes que quem quiser, depois no final, eu até coloco, né, os links desses vídeos, desse canal que eu sigo, que falando sobre comunicação não violenta. E eu achei muito interessante. E eu falei, poxa, vou falar, né? Como eu já falei para vocês algumas vezes, os temas às vezes surgem assim, no meio da semana, na rua, alguma coisa que alguém fala, alguma coisa que eu ouço, que eu leio. Então, os temas surgem e são interessantes. E eu procuro tomar o cuidado de sempre trazer temas aqui que servem para a grande maioria das pessoas, né? Então, estou vendo aí Silvia entrando também, que bom, Luísa também, amigas queridas, Silmar Barroso, é isso aí, a galera está entrando e eu fico muito feliz. Então eu vendo esses vídeos, né, sobre comunicação violenta, achei isso extremamente interessante, né, extremamente interessante, até porque uma quantidade considerável dos conflitos que a gente tem no nosso dia a dia, eles estão relacionados exatamente à maneira como nós expomos o nosso ponto de vista, a maneira como a gente expõe a nossa opinião, o nosso desejo, né? Então a maneira como a gente fala, né, a maneira como a gente se comunica, ela às vezes causa mais dano do que propriamente a divergência que a situação em si pode provocar, né? Então isso é muito triste muitas vezes, né? Porque é algo que escapa do nosso controle, né? Quando a gente vê, a gente já falou, né? E às vezes a gente nem percebe que aquilo que a gente falou causou uma mágoa, uma tristeza muito profunda, né, nas pessoas, e às vezes pessoas muito queridas nossas, né? Então, porque a gente não teve, muitas vezes, o cuidado ou a percepção de que aquilo que a gente está falando, ou a maneira como nós estamos falando, nos comunicando, porque, na verdade, a comunicação, ela também pode ser gestual. Às vezes, um gesto nosso, uma postura, por exemplo, a pessoa está falando conosco, né? E a pessoa está falando comigo, eu estou pegando o celular ali e estou vendo, né? Ou seja, a pessoa está querendo a minha atenção naquela hora. Então a maneira que eu estou me comunicando com ela é a pior possível, né? Eu estou ali olhando o celular, ou então estou, sei lá, lixando a unha, né? Então, muito da questão da comunicação não violenta também está relacionada à questão de saber ouvir, né? Como a gente vai ver daqui a pouco, né? Então esse conceito de comunicação não violenta, ela foi desenvolvida por um autor chamado Marshall Rosenberg, e ele escreveu um livro exatamente com esse mesmo título, Comunicação Não Violenta, né? Em 2006. Eu vou comprar esse livro, que eu vi essas lives, né, que esse canal, que no final eu vou, quem quiser, repito, o pessoal que está entrando aí agora, né,
Quem quiser, eu vou até colocar esses links. São 3 vídeos, 2 de 30 minutos e um de 40. É uma professora dessa técnica. Nossa, muito bacana. Eu vi esses vídeos até para a gente conversar, e a ideia nossa aqui, além de refletir, é também estimular todos vocês a buscar, porque vai valer muito a pena, gente. Porque todos nós estamos, volta e meia, incorrendo nesse problema que é a nossa comunicação não tão adequada para o momento, para a pessoa que está à nossa frente. Então, ele lá em 2006 ele lançou esse livro, né? E a ideia do conceito de comunicação não violenta está relacionada a um estímulo, né? A compaixão e a empatia. Isso já me chamou muita atenção, né? Ou seja, quando a gente tem um estado de compaixão pelas pessoas ao nosso redor, independente de quem sejam. É difícil isso, mas independente de quem seja, se a gente tem uma proposta de ter compaixão e empatia, né? Empatia, ou seja, me colocar no lugar daquela pessoa, então a gente cria uma condição em nós que vai muitas vezes facilitar, como eu escrevi aqui, vai facilitar que a gente tente perceber o que tem por trás daquela agressividade que aquela pessoa, com a qual aquela pessoa está nos tratando, um cinismo, né? A ironia, a indiferença, né? Ao invés de nós reagirmos de forma agressiva, porque isso é muito do nosso instinto, da nossa essência ainda, quando nós nos vemos agredidos, desrespeitados de alguma forma, a nossa tendência natural é nós agredirmos de volta, reagirmos de forma violenta, né? Quando a gente fala violenta, não é pegar um pedaço de pau e bater, dar um soco, não, né? Qualquer tipo de ação que nos tire do padrão de harmonia, de equilíbrio, né? E que vai ser uma ofensiva também, isso é uma violência, né? Então, ele chama a atenção, né, nas pesquisas também que eu fiz hoje aqui de tarde, ou seja, há um estímulo para que a gente tenha atenção à maneira como nós nos comunicamos com as pessoas ao nosso redor. É claro que vai ser, em muitas situações, um exercício difícil, mas um exercício necessário. Porque é muito ruim quando a gente sabe que magoou alguém com algo que a gente falou ou fez. Eu acho que ninguém, dificilmente não, mas é ruim, é triste quando a gente sabe que a gente magoou alguém muito querido, por exemplo. Alguém que a gente ama, através de uma palavra mal colocada, né? Então essa atenção para a maneira como nós nos comunicamos, ela é um exercício, como eu falei, que vale a pena ser realizado, ser colocado em prática, né? Porque a partir do momento que a gente começa a avançar nos resultados, a gente vai ver o impacto que gera na nossa família, naquelas pessoas mais próximas, no nosso local de trabalho, né? No meio social onde nós vivemos. Difícil, né? Quantas vezes, diante do que acontece com a gente no meio da rua, a gente tem uma reação, uma comunicação que acaba sendo violenta, né? Agressiva, né? Então, é claro que isso vai acontecer a todo instante, mas não é bom, porque geralmente nós nos sentimos mal, né? A gente fica com o coração disparado, há um desconforto. Tem pessoas que vivem nesse estado o tempo todo. Mas nós que de alguma forma já estamos começando a tentar melhorar o padrão, a nossa qualidade de vida, né? O padrão energético da nossa existência, quando a gente derrapa e acaba tendo atitudes como essa, nós mesmos nos cobramos, né? Nós nos sentimos mal, a gente se arrepende de ter feito aquilo, né? Mas exatamente por que é difícil esse exercício? É difícil porque cada um de nós tem as suas particularidades. Cada um de nós tem os seus conflitos, temos os nossos conflitos, temos as nossas dificuldades,
Tem dias que nós não vamos estar bem. Né? Teve até, eu não me lembro quem foi a pessoa que falou que tem até a nível fisiológico, existem situações que podem gerar esse tipo de comportamento mais agressivo, mais ríspido, né, por parte das pessoas. Isso tudo é algo que vai dificultar a aplicação desse exercício. Ele é fundamental, mas cada um de nós vai ter fica mal, né, Cláudia? Todos nós, de alguma forma, ficamos mal quando a gente roda a baiana, quando a gente chuta o balde, e depois que a gente vai ver o estrago que a gente causou, né, se a gente tem o mínimo de consciência, né, se a gente já está querendo ter um padrão de vida mais equilibrado, mais harmônico, mais positivo, a gente vai ficar triste, né? A gente vai ficar mal. Isso é fato, Cláudia. Que bom que você está aí. Muito bom te ver, Cláudia. Te ver não, né? Ver você presente aí. Um beijo no Ítalo, querido. Enfim, então, como eu estava falando aqui, né? Então, essas nossas atitudes, né? Nos momentos que nós não estamos tão bem, né? Se a gente não tomar o devido cuidado, a gente vai impactar negativamente, né, o meio onde a gente vive. Né? E a comunicação não violenta, ela tem alguns fundamentos, né, alguns pilares, que eu coloquei aqui alguns só, até para que vocês vão lá, busquem conhecer, vale muito a pena, gente, vale a pena, é uma coisa bastante interessante e que eu repito, se a gente se esforçar para colocar em prática, vai trazer grandes benefícios, não só para nós, mas para todas as pessoas ao nosso redor. Né? Então vamos lá. Primeira coisa que eles chamam a atenção, de maneira bem sucinta, tá, gente? É a observação, a gente estabelecer uma observação sem julgamento. Né? Porque isso é uma coisa super natural nossa. Né? A partir do momento que acontece alguma coisa, que alguém fala algo, faz algo para nós imediatamente vamos fazer um juízo daquilo. Isso é super natural. Né? Mas a nossa tendência é logo a taxar aquilo é certo ou errado. Né? Então isso é muito perigoso, porque nós podemos cair, por exemplo, no perigo de rotular as pessoas. Né? Nós, através da maneira como a gente entende a vida, como a gente vê as coisas, da maneira como a gente vive, a gente vai imediatamente estabelecer um rótulo para a pessoa a partir daquela atitude. Então, por exemplo, fulano é egoísta, né? Ele pode ter tido o primeiro episódio que supostamente foi de egoísmo. Mas aí imediatamente eu chego, poxa, ele é egoísta. Só porque naquele dia ele fez alguma coisa para mim que, na minha maneira de entender, era uma atitude de egoísmo. Né? Mas eu me incomodei com aquela atitude e já rotulei o indivíduo como um indivíduo egoísta. Outra coisa, generalização, né? A utilização de duas palavras perigosíssimas, o sempre e o nunca. E isso é uma coisa que há algum tempo, eu estava até conversando com a Maria Ângela há algum tempo, sobre o perigo dessas duas palavras, sempre e nunca. Né? Porque geralmente essas palavras elas nos remetem à generalização. Pô, você nunca me ouve. Né? Tem aquela briga do casal, né? Pô, você nunca me ouve. Ou seja, a partir do momento que você fala que aquela pessoa nunca te ouve, ou seja, em nenhum momento passa para a pessoa que está ouvindo aquela crítica, vamos dizer assim, ela vai entender como, caramba, eu nunca te ouço, tem certeza que eu nunca te ouço? Você sempre chega atrasado. Né? Ou seja, será que ele nunca chegou na hora? Então esse tipo de atitude, isso vai levar a uma reação adversa, negativa daquela pessoa. Né? Então o passo seguinte seria identificar os sentimentos, ou seja, o que eu estou sentindo quando acontece algum estímulo desse externo? O que eu estou sentindo? Eu tô decepcionado, eu estou magoado, eu estou com inveja, eu estou com ciúme. Né? Isso é uma coisa interessante também. Antes de nós reagirmos, a gente tentar identificar o que nós estamos sentindo. Olha que coisa bacana, né, que ele chama a atenção. E outra coisa, por que eu estou sentindo isso? Por que aquela atitude me faz sentir isso? Né? Antes de eu reagir, antes de eu falar, antes de eu me comunicar. E o passo seguinte seria identificar as nossas necessidades a partir da análise daquilo que foi feito. Né?
Poxa, por que me incomoda que aquela pessoa tenha falado aquilo para mim? Por que isso me incomoda? Né? O que eu preciso, o que eu estou necessitando para que eu não sinta aquilo, para que aquilo não me impacte tanto, não me afete tanto? Né? É difícil, né? Claro que é difícil. Isso é muito difícil, porque vai exigir de nós aquela velha história do autoconhecimento. Não tenhamos a menor dúvida quanto a isso. Né? A gente vai sempre... porque a partir do momento que aquilo me afeta, não é o que vem de fora afeta ou não. Aquilo é a maneira como nós vamos reagir diante daquele estímulo externo. Né? Pode ver que tem coisas que não afetam... uma coisa acontece, afeta uma pessoa, mas a outra do lado não está nem aí. Né? Então é a maneira como nós, de forma individual, encaramos aqueles estímulos que vêm de fora. Né? Então um processo extremamente complexo, não é fácil, mas eu repito, vale a pena a gente se esforçar, é necessário, tá? Até porque, como eu falo, né, muitas vezes nós somos extremamente grosseiros, mal educados, né, somos ríspidos, sem querer, né, com determinadas pessoas, né? E claro, o resultado vai ser sempre muito ruim, né? Porque vai juntar um monte de outras situações em relação àquela outra pessoa. Então o clima está todo formado ali exatamente para que o processo descambe para coisa até muito pior. Né? Então eu escolhi uma mensagem aqui, a 284 do Minuto de Sabedoria, e fala sobre o controle do tom da nossa voz. É uma outra coisa interessante, né? Controle do tom da nossa voz. E o Torres Pastorino, ele fala o seguinte, na 284, eu falo o número porque tem um pessoal que tem o livrinho em casa e gosta de acompanhar aí. Ó, Paula Regufe, querida, que bom, Gisela Andreata também, que bom que vocês estão por aí. Então vamos lá, Celina, só queridaças aí, hein? Olha lá o que ele fala aqui. Controle o tom de sua voz. Já verificou como é desagradável quando alguém se dirige a você em tom áspero? Pois faça aos outros o que gosta que os outros façam a você. Mesmo quando repreender, faça-o com voz calma e educada, como gostaria que o repreendessem quando você erra. Lembre-se de que, em geral, somos odiados ou amados de acordo com o tom de voz que empregamos. Nossa! É o tom de voz, né, Paula? Mas, veja, vamos lá, calma. Não é para ninguém se sentir aqui ruim, pior, né? Não é isso. A ideia não. Nós estamos aqui para refletir. Então ele chama a atenção, né, da questão do tom, do controle do tom de voz. Controle do tom de voz. Né? Então, seria o ideal, seria que nós mantivéssemos um tom de voz que estabelecesse a sintonia com aquela pessoa com a qual a gente quer se comunicar. Porque se a gente chega com um tom de voz mais alto, com uma postura, mais agressiva, o interlocutor, a pessoa para a qual a gente está se dirigindo, ela vai imediatamente se fechar, ela vai interromper a comunicação. E o que é pior, ela vai reagir geralmente reage de uma maneira ela contra-ataca, uma contra-ofensiva. Ela está se sentindo agredida com aquele tom de voz. Então, muitas vezes, a gente está até com a razão, vamos dizer assim, né? Mas o tom da nossa voz vai ser um impedimento para que aquela pessoa possa estabelecer um mecanismo de percepção ou de reflexão em relação àquilo que a gente quer falar. Ela fecha, ela encerra o canal de comunicação ali, né? Então, até coloquei aqui, claro que às vezes o tom de voz um pouco mais alto, mais firme, ele é necessário, ele é imprescindível até muitas vezes. Então cada um de vocês, cada um de nós pode lembrar o momento em que o tom daquela voz, o momento, da maneira como eu falei, foi fundamental.
né? Eu, na condição, quando trabalhava como técnico, né, de futebol, tinha algum momento que eu tinha que altear a voz, eu tinha que ter uma postura mais ríspida, porque aquilo eu entendia que aquela maneira de eu me comunicar era fundamental naquele momento. Se eu fosse falar com uma voz branda, não ia funcionar. Então, né, para esse, a voz pode estar, o tom de voz pode estar mais alto, né, mas isso não quer dizer que seja uma comunicação violenta. Não. Né? Então a gente vai ter que estabelecer os momentos na nossa vida em que esse tom ele vai ser muitas vezes necessário. Né? Então ele fala aqui também que nós seremos odiados ou amados de acordo com o tom de voz que nós empregarmos. Eu posso até ir além, com todo respeito ao pastorino, eu vou até além. Né? Nós vamos ser odiados ou amados, né, da maneira como nós nos relacionamos com as pessoas. Então, se nós somos pessoas sempre odientas, sempre briguentas, somos pessoas que estamos sempre procurando o confronto, porque o conflito, eu vou até um dia falar sobre isso, a diferença entre conflito e confronto. O conflito ele vai sempre existir, né, porque todos nós somos muito diferentes uns dos outros. O grande problema é quando a gente parte para o confronto, quando a gente quer que a nossa ideia prevaleça, quando o nosso ponto de vista seja o que vai prevalecer, o que vai vencer, né? Aquela sensação do ego de não, eu ganhei, né? A minha proposta, a minha opinião foi a que foi aceita. Então, quando a gente parte para a opção de tentar, através da compaixão, da empatia, tentar entender o que aquela pessoa está querendo dizer com aquela forma de se comunicar, de se manifestar, isso é um grande avanço que a gente vai ter se a gente conseguir colocar isso em prática. Não tenhamos a menor dúvida quanto a isso. Agora, é muito esforço, gente. Exercício para todos nós. Porque, como a gente sabe, os momentos vão ser variados na nossa vida. Nem sempre a gente vai estar numa boa. Nós vamos reagir, às vezes, de forma intempestiva. Mas a partir do momento que a gente colocou, a gente entende que aquilo é necessário, então acho que vale muito a pena a gente tentar. Fechem os olhos de vocês agora. Fechem os olhos. Fechem os olhos. E tentem imaginar uma situação em que a gente acabou, de forma às vezes impensada, a gente acabou utilizando uma comunicação violenta. Estão lembrando? Talvez não seja tão difícil, infelizmente. Mas a gente precisa, nesse momento em que nós estamos reconhecendo que essa atitude, naquela ocasião, não foi a mais adequada, a gente aproveita essa lembrança para exatamente pedir a Deus que se manifesta aqui em cada um de nós, possam estar ao vivo, vão ver depois, mas Deus está se manifestando exatamente agora e a gente vai pedir para que essas forças elas cheguem no nosso socorro, para que a gente possa sempre que possível, a gente possa estabelecer uma tranquilidade, uma serenidade, para exercer a compaixão para com as pessoas ao nosso redor, a empatia, para que a gente tente entender o que está levando aquelas pessoas a ter aquelas atitudes que às vezes são tão agressivas para conosco. Então depende muito de nós o impacto que aquilo vai gerar. Então que Deus possa nos abençoar nesse exercício difícil, mas extremamente necessário. Agradeço, Criador do Universo, pelo muito que você nos proporciona. Graças a Deus. Vamos beber aqui a nossa aguinha. Exercício bom esse para a semana, hein? Controlar a nossa manifestação, nossa comunicação. E como eu falei, ouvir também é um tipo de comunicação, né? Então se a pessoa está querendo a nossa atenção, está falando, vamos ouvir realmente, com atenção, olhando no olho, para que aquela pessoa possa entender
que realmente nós estamos querendo, de alguma forma, ouvi-la. Porque às vezes as pessoas só querem isso, elas só querem alguém para ouvi-las. Vamos lá, gente? O exercício não é tão fácil, eu sei, mas não tem nenhum tema aqui que seja light. Isso é verdade, não tem nenhum tema que seja light. Os temas são todos bastante interessantes por isso, porque devem nos levar à reflexão e a gente tentar aplicar na nossa vida. Tá bom, gente? Um beijo para todos. Patrícia Calhainho, querida, que bom que você está aí. Obrigada, minha querida. A reflexão é para todos nós, eu fico feliz. Um beijo. Exatamente, Paula. Não é para semana não, mas a reflexão é para semana, mas que deve se estender por toda a nossa vida, né, gente? Um beijo grande no coração de todos vocês, uma ótima semana e que nós nos encontremos na próxima semana, na segunda-feira que vem, tá bom? Um beijo grande, fiquem